Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar aqui diante deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, agradeço a Deus pela vida da minha filha. Louvo a Deus por tudo quanto Ele tem sido na minha vida, na vida da minha família. Agradeço a Deus por permitir-me estar aqui mais uma vez. Alegro-me por esse momento, por esta oportunidade riquíssima que Deus enriquece a minha alma. Alegro-me muito, meus irmãos, em poder posicionar-me aqui à frente desta ferramenta, a qual eu posso usar com liberdade para deixar aqui uma mensagem que sirva para o elevo espiritual daqueles que a ouvi-la. Glória a Deus. Fico muito feliz. Não prego na igreja da qual sou um dos membros, aonde congrego, por uma ditadura desse pastor que aí foi deixado, por uma represália que eu tenho sofrido nesses 12 anos dessa gestão, desde que esse pastor foi deixado em Vila Brasilândia 1. Tenho sido perseguido sordidamente por este pastor. Mas eu louvo a Deus porque tem esta ferramenta onde eu posso aqui me esvaziar daquilo que o Espírito Santo me tem enchido à medida que eu vou me familiarizando com a palavra de Deus. Queridos, quero convidar-vos a meditar comigo no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 16, no versículos de número 7, 8, 9, 10, 11. E aqui encerramos a leitura. Diz-nos assim o versículo de número 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus. Palavras de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já no princípio da sua
crucificação, Jesus dá as últimas instruções aos discípulos. Falando da sua ida, da sua partida deste mundo, mas a promessa de que não os deixaria órfãos, mas que mandaria um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que estivesse com a igreja. E ele diz que era conveniente para nós, era conveniente aos discípulos que ele fosse, porque se ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. Mas se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. E ele deixa claro qual seria uma das funções do Espírito Santo, o qual ele iria enviar. E é aqui que eu quero me ater. É aqui que eu quero abordar, porque este versículo e a mensagem nele inserida tem me despertado, tem me chamado a atenção. Porque Jesus disse que quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho esses três elementos como a coluna, como a base de uma mensagem. Toda mensagem que alguém pregar precisa abordar esses três assuntos aqui inseridos. Todo homem, toda mulher que for falar de Jesus precisa abordar esses três elementos: pecado, justiça e juízo. Porque é abordando esses três assuntos que aqueles que estiverem ouvindo despertarão os seus sentidos para essas verdades e crerão. Aí o Espírito Santo então se encarrega de convencer essas pessoas. Mas precisa pregar, precisa falar da verdade da existência do pecado, da sua gravidade, da sua implicação na relação homem-Deus. O homem, a mulher precisa ouvir falar do pecado, do que é o pecado, o porquê que é pecado e quais as implicações deste pecado na vida do homem e da mulher. É uma necessidade, não tem como se falar de Jesus e não falar do pecado. Porque o papel fundamental, o papel
primordial de Jesus Cristo, vindo a este mundo, foi para salvar o homem do pecado. Então, toda mensagem que se falar de Jesus tem que falar do pecado, tem que falar da justiça e tem que falar do juízo de Deus. E é aqui que se está em falta. É aqui que a igreja tem pecado. É aqui que os pastores, os ministros, têm pecado exacerbadamente. Porque as mensagens que se ouve hoje, as mensagens que se transmitem hoje, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa igreja, ela não convence a ninguém. Desses três elementos aqui. As mensagens que nós ouvimos hoje são verdadeiras canções de mimar crianças, são verdadeiras bajulações, são verdadeiros elogios, são verdadeiras histórias de carrochinha que leva as pessoas mais a rirem, mais a darem risada, do que propriamente sentir as suas desgraças, sentir as suas misérias. São mensagens que massageia o ego das pessoas, mensagens que lhes promete o mundo, mensagens que lhe mimam, mas que não lhes convence. As pessoas hoje, quando elas levantam a mão na igreja, em sinal de aceitação a Jesus, não é porque a mensagem foi convincente. Não. Não é porque a mensagem falou do pecado e despertou essas pessoas para serem convencidas dos seus pecados. Mas quando se levanta a mão, é pelo muito insistir do pregador, do pastor. É por alguém ir até a pessoa e convidá-la para ir à frente. E muitas das vezes essa pessoa não está nem aceitando a Jesus. Ela foi porque um amigo, ela foi porque alguém que a levou à igreja, foi até o lugar onde ela estava e a convidou para ir até a frente para receber a oração. Mas esta pessoa, ela não foi porque ela foi convencida. Essa pessoa, ela não foi porque ela ficou convicta do pecado, das suas obras, das suas práticas. Não. As mensagens, ou o que hoje se chama de mensagem, é muito mais um massagear do ego das pessoas. Se prega com medo. Medo do que o pastor pode achar. Medo do que o pastor pode pensar da sua mensagem. Medo de tocar no pecado da pessoa. Medo de falar daquilo que se está diante dos olhos, daquilo que se está vendo, mas não se fala, não se prega, porque não quer entristecer, não quer perder a amizade,
E nisso, nós vemos uma igreja inchada. Nós vemos uma igreja volumosa, mas que o modo de vida das pessoas em nada difere do modo de vida daqueles que não são crentes. Não há diferença. Não há quem olhe e diga que há algo diferente de uma pessoa crente em relação a uma pessoa que não é crente. Então eu pergunto, em que consiste as nossas mensagens? Com que propósito, com que finalidade estamos pregando a palavra de Deus? Se o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para salvar aqueles que ouvirem e crerem. Ele transforma, ele regenera, ele muda, ele traz a pessoa ao seu estado natural, ao seu estado original. Mas o que se está pregando hoje não muda as pessoas, muda apenas quando se vai para o batismo, mas depois não se vê mudança, não se vê novidade de vida nenhuma, é a mesma vida velha. Quem conhecia aquela pessoa antes de ser crente, depois de ser crente, continua a mesma pessoa, sem nenhuma mudança de vida, sem nenhuma mudança nas vestes, na maneira de ser. Não há mudança no parecer, na estética, na fisionomia. Não se vê nada em muitos que se dizem cristãos, que alguém possa dizer: você mudou, você está diferente, você é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Não se vê isso hoje. As pessoas aceitam a Jesus, mas não há mudança. A vida velha continua, a imagem velha continua, o parecer velho continua. Não há uma renovação, não há um desejo de mudança, um desejo de uma vida natural, de uma vida original, de uma aceitação de si mesmo, de como se é. E isso porque a mensagem pregada para essas pessoas não foram mensagens com o propósito de convencer essas pessoas do pecado, de convencer essas pessoas do juízo, de convencer essas pessoas da justiça de Deus. É lamentável, irmão, o que nós estamos presenciando, o que nós estamos vendo hoje nas nossas igrejas. São mensagens sem sabor, mensagens que têm mais cunho de atacar alguém, de quem o pastor não gosta, de quem o presbítero não gosta, de quem o evangelista não gosta, de quem o diácono não gosta, de quem o cooperador não gosta, de quem a mulher do pastor não gosta. As mensagens hoje, ela tem mais caráter de atacar, de defender-se, de proteger a si mesmo das suas práticas vaidosas, dos seus atos vaidosos, mas não de levar as pessoas a se convencer do pecado, a convencer-se de que esta vida que eles vivem segundo o curso deste mundo é uma vida pecaminosa diante de Deus.
Não. Não vemos isso, irmão. Isso é uma realidade. As pessoas, elas não são convencidas dos seus pecados. Prova disso é que quando essas pessoas aceitam a Jesus, elas não mudam de vida. Não se vê mudança, não se vê diferença, irmão. Elas continuam do mesmo jeito, tendo uma mudança apenas para vir à igreja, apenas para vir ao templo. Outros nem isso. Vêm com a mesma vida velha, com os mesmos desejos, com as mesmas aptidões, com as mesmas vontades. Onde você então não vê mudança, irmão. Antigamente, quando uma moça era convencida do pecado, a primeira coisa que ela deixava era de usar a calça. Ela tinha convicção de que a calça não é um instrumento para a mulher e sim para o homem. Então logo se comentava: você viu a mudança daquela irmã? Você viu a mudança daquela jovem? No próximo culto que ela vinha, ela já vinha vestida como crente. Hoje, quando uma crente se desvia, a primeira coisa que ela compra é uma calça para colocar. São pessoas, irmão, que nunca foram convencidas. São sim convencidos no sentido popular, cheios de si. São pessoas convencidas popularmente, cheias de si, presunçosas, mas não convencida no sentido de ter sido persuadido, de ter sido persuadida, de ter sido tornados convencido, convicto de algo. Não. Nesse sentido, não se tem acontecido em nossas igrejas, irmão. Isso é uma realidade. Isso está diante dos olhos de quem quer ver. As pessoas não são convencidas do pecado, irmão. As pessoas não têm medo para pecar. As pessoas não têm vergonha de pecar. Os crentes, eles pecam. E além de pecar, irmão, eles põem nas redes sociais, nos lugares que eles frequentam, eles postam nas redes sociais os que eles fazem de pecado, de mundanismo, de vaidade. Eles colocam na rede social. Os crentes perderam o temor, irmão, para pecar. Os crentes, irmão, chamados evangélicos, chamado cristão, chamado de crente, que se diz que vão para o céu, eles perderam o temor com respeito ao pecado, eles perderam o temor com respeito às coisas que ferem a palavra de Deus, a santidade de Deus, e pecam descaradamente, irmão, sem nenhum sentimento de vergonha por aquilo que se está fazendo, que se está ferindo a santidade do Criador. E ainda posta no Facebook, posta nas redes sociais. Os crentes que se diz, irmão, ter sido convencido pelo Espírito Santo ao crerem na palavra de Deus. Porque, irmão, para que alguém possa
ser convencido pelo Espírito Santo, essa pessoa precisa ouvir a respeito daquilo de que o Espírito Santo irá lhe convencer que é verdade. Ela precisa ouvir, falar. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz isso. Ele diz, no capítulo 10, no versículo 14, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Está aí, irmão. O versículo 15. Como crerão naquele de quem não ouviram? Há uma necessidade, irmão, de se ouvir falar de Jesus, do pecado, que Jesus trará a juízo. Deus julgará todo o pecado e dará a recompensa. Então a pessoa precisa ouvir falar, irmão, de que o pecado é algo contra Deus, de que a vida de vaidade, a vida no mundanismo, a vida nas práticas das coisas deste mundo é pecado contra Deus. O próprio Deus disse na primeira epístola de São João, no capítulo 3, no versículo 15 a seguir, que não devemos amar o mundo, irmão. Não devemos amar o mundo. Capítulo 2, no versículo 15. Que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Veja, irmão, não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, nem o que no mundo existe. Não devemos amar. E os crentes amam o mundo sordidamente. Nós vemos isso estampado em seus corpos, em suas maneiras de vestir, de ser, de agir, de andar. Nós vemos o mundo estampado na vida de muitos que se dizem crentes, que se dizem terem sido convencidos por Jesus, mas que mentem. Porque o mesmo João no capítulo 2, versículo 3, ele diz que nisto sabemos que conhecemos Jesus, se guardarmos os seus mandamentos, irmão. E não amar o mundo, nem o que no mundo há, é mandamento de Jesus. E os crentes amam o mundo. A vaidade está nas unhas, a vaidade está nos cabelos, a vaidade está na maneira de vestir sensuais, mostrando a sua sexualidade, em vez de mostrar a sua feminilidade. A mulher crente, ela tem que se vestir
para mostrar não a sua sexualidade, mas a sua feminilidade, irmão. E hoje nós vemos os crentes vestindo-se de maneira a mostrar a sua sexualidade, despertando desejos carnais, provocando a libido. E são pessoas que se dizem terem sido um dia convencidas pelo Espírito Santo do pecado, mas mentem. Porque nisto sabemos que conhecemos a Jesus se guardarmos os seus mandamentos, praticar, obedecer, fazer, viver, andar esses mandamentos. E João ainda diz: aquele que diz, eu conheço a Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quantos crentes mentirosos, irmão. Quantos crentes que mentem descaradamente, irmão. Dizem serem crentes em Cristo, mas suas vidas, seu modo de vida, nega essa verdade, tornando-os assim mentirosos. Porque quem conhece a Jesus, irmão, e foi convencido pelo Espírito Santo de Deus da necessidade de arrepender dos seus pecados, ele tem vida transformada, ele tem vida mudada, ele tem vida trazida ao natural, ao estado original. Jesus veio para restaurar, ele veio para regenerar a humanidade. E regenerar quer dizer trazer de volta ao estado original aquilo ou aquele que sofreu deterioração, degeneração. Deus não fez a mulher com os cabelos pintados, unhas pintadas, boca pintada, brinco na orelha. Deus não fez a mulher para usar vestes de homem, vestes que provoca a libido masculina, a libido feminina. Não, irmão. Não. Jesus veio para trazer aqueles que nele crê e foram convencidos pelo Espírito Santo a aceitar o padrão de vida que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Mas os crentes, eles acompanham a maioria, eles acompanham a mídia, eles acompanham a sociedade, eles acompanham o ator, a atriz, eles acompanham o personagem da televisão, menos a palavra de Deus. Os crentes se vestem, os crentes agem, os crentes fazem, não conforme a palavra de Deus, não conforme o manual de regra que Deus nos deu à igreja, para que andássemos, para que vivêssemos em conformidade às suas regras. Mas eles seguem a mídia, os que estão na mídia, a maneira como eles determinam, como eles impõem para se vestirem, para serem, para se transformarem. Isso não é pessoas que um dia foram convencidas. Você é uma bela de um convencido, popularmente falando,
cheio de si. Foi nesse sentido que você se convenceu de uma pessoa cheia de si, presunçoso, menos convencido no sentido de estar convicto de que o pecado fere a Deus, de que o pecado vai levar o homem para o inferno, de que o pecado receberá o seu castigo. Por isso você ainda continua praticando. Por isso você ainda continua na vida velha. Por isso que o teu modo de viver não difere do modo de viver deste mundo. Você nunca deixou este mundo. Você nunca deixou as práticas, o modo de vida velho, mundano que você vivia antes de aceitar a Jesus. Você só mudou de religião, mas o teu modo de vida é o mesmo. Está até pior, porque Jesus disse que uma pessoa que uma vez iluminada, que uma vez teve o conhecimento da verdade, e essa pessoa anda com a mesma vida velha, o modo de vida desta pessoa tornou pior do que o primeiro modo de vida, quando ela não conhecia a verdade. É a luz que se tornou densas trevas. Crentes que são verdadeiras trevas, irmão, não tem nada de luz. Nunca foram convencidos no sentido de se arrependerem. Não. Não, irmão. Porque quando nós somos convencidos, ao crer na palavra que nós ouvimos falar de Jesus, pois como eu citei, repito, Romanos 10, 15, como crerão naquele de quem não ouviram? Então, há a necessidade de que as pessoas ouçam a respeito de Jesus, do que Jesus fez, do que Jesus vai fazer contra todo o pecado, contra todos os pecadores que não se arrependerem. O que Jesus vai fazer com o pecado. Precisa ouvirem o que é o pecado. Essa vida vaidosa é pecado. O corpo não é teu. O corpo não te pertence. Ele é de Deus, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele foi feito para que Deus habitasse nele, em espírito, e levasse o homem e a mulher a adorá-lo, a bendizê-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo, e não a envaidecer-se, endeusando a si mesmo, buscando para si glória, buscando para si ser o centro da atração da sociedade. Não! O corpo não foi para isso. Deus nos deu um corpo para que através desse corpo nós pudéssemos glorificá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, e não tornar desse corpo um instrumento sensual, de vaidade, se conformando com o modelo, com o padrão mundano, de maneira que as pessoas olham para esse crente e para essa crente e não vê luz, não vê diferença nenhuma, não vê nada daquilo que a Bíblia pede, que a Bíblia exige.
mas vê um modelo velho, um modelo mundano, de alguém que se molda conforme o molde mundano, conforme o molde do ator, da atriz, do personagem, do famoso, da famosa, menos se molda conforme o molde da palavra de Deus. E dizemos que vamos para o céu, se com toda essa bugiganga mundana que os crentes estão vivenciando em seus corpos, em suas vidas, vão para o céu. Por que que as pessoas não crentes não vão para o céu? Nunca foram convencidos. Nunca se convenceram da justiça, do juízo de Deus. Deus trará juízo baseado na sua justiça. Todo pecado. O homem precisa se convencer disso, que Deus vai julgar. Deus vai julgar todo o pecado. Todo o pecado. Então as pessoas precisam ouvir falar de Jesus, ouvir falar disso. Falar do pecado, falar da justiça, falar do juízo, tem que ser o alicerce de toda a pregação que se prega em nome de Jesus. Toda a pregação, toda a mensagem que se pregue em nome de Jesus precisa falar do pecado, precisa falar da justiça, precisa falar do juízo. As pessoas precisam se convencer que há um juízo sobre essa terra, há um juízo de Deus sobre este mundo. E que esse juízo é baseado na justiça divina, na justiça daquele que foi para o céu, daquele que as pessoas não creram, para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dessas pessoas. À medida que nós estejamos pregando sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a justiça, as pessoas venham a se convencer dessa realidade, dessa verdade. Há muitos crentes que não crêem mais em pecado. Há muitos crentes que não crêem mais na justiça divina. Porque só se fala que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Esquecem de falar que Ele também é justiça. E que o amor dele também está baseado na justiça. Quando Ele faz justiça contra alguém, é a prova do seu amor. O amor de Deus não é revelado apenas em milagres, em curas, em encher de bênção. Não. O amor de Deus também está quando Ele nos castiga, quando Ele nos pune, quando Ele nos trata conforme os nossos pecados, ou até mesmo quando Ele mata. Nisso está o amor de Deus, porque Ele é justiça. Então precisamos pregar sobre isso. As nossas mensagens têm que mudar. Temos que voltar às mensagens de antigamente. As mensagens quando despertávamos a ira, o ódio do mundo contra nós. Hoje estamos tendo elogio. Estão batendo palma para as igrejas evangélicas, porque elas não incomodam mais. As suas mensagens são fúteis. São verdadeiras canções que muitos ouvem dentro dos seus carros, com cigarro no dedo, bebendo, usando droga, estão lá prostituindo e estão ouvindo mensagens evangélicas,
porque elas são verdadeiras canções de ninar criança. Elas não mexem, elas não provocam as pessoas, elas não causam reações nas pessoas. Mas mesmo com todo o pecado, lhes causa esperança de que Deus lhes vai abençoar com a vida que elas estão vivendo, porque Deus é amor. Não, Ele é amor, mas Ele é justiça, e Ele não tem o culpado por inocente, e o seu juízo sobre o culpado é sem misericórdia. Deus trará a juízo todo o pecado, toda a prática contra Ele que fere a santidade dEle, que fere o corpo do homem, que fere este homem, esta mulher. Deus trará juízo. E o juízo de Deus será sem misericórdia. Então precisamos mudar essas mensagens de cunhos de desabafo contra alguém, alguém que não preenche os nossos caprichos, alguém que falou contra uma prática mundana, pecaminosa das esposas, dos filhos, e aí não se agradou, e aí usa o altar, usa o púlpito, usa a igreja com mensagens de caráter desabafatória, de caráter atacando, e mensagens que não convencem, mensagens que não levam as pessoas a sentir as suas misérias, mensagens que não levam as pessoas a confessar os pecados encobertos, mas que estão convictas de que o silêncio de Deus é sinal da aprovação de Deus para com essas pessoas, porque as mensagens não levam essas pessoas a se quebrantarem, a sentir as suas misérias, para confessar o seu estado pecaminoso. Mensagens sem unção, mensagens à base de grito. Não, precisamos falar. Quando Deus mandou Ezequiel e até Israel, Deus sabia que tipo de povo Ezequiel ia encontrar, que tipo de pastores dirigiam aquela igreja. Deus sabia. Deus sabia que a ida de Ezequiel naquela congregação de Israel não seria agradável à congregação. Não iriam agradar da mensagem que Ezequiel iria transmitir. Porque não era uma mensagem prometendo carro, casa, prometendo prosperidade. Não era uma mensagem dizendo que o pastor era bonito, que os obreiros eram bonitos. Não! A mensagem que Ezequiel ia levar na congregação de Israel era uma mensagem corretiva, de exortação, de advertência, de admoestação. Era uma mensagem para trazer o povo ao quebrantamento de espírito e ao arrependimento. Então Deus preparou Ezequiel, dizendo para Ezequiel que os rostos dos crentes ali causariam medo à medida que ele estivesse pregando, mas que não era para ele temer, ainda que os rostos deles fossem como escorpiões, fossem como sarças, espinho,
Não era para Ezequiel temer. Era para Ezequiel falar. Era para Ezequiel pregar. E Deus ainda advertiu Ezequiel dizendo: tu não seja rebelde como eles são rebeldes, mas ouve a minha palavra e fala conforme eu mando tu falar. Hoje não é diferente, irmão. Hoje não é diferente. O povo está tão mimado que quando se pregam a palavra, falando das suas vaidades, falando das suas práticas mundanas, fecham a cara, porque eles querem ouvir tudo, menos que se fale das suas práticas vaidosas, mundanas, as quais elas sabem dentro da igreja que é vaidade, que é mundanismo, que é pecado diante de Deus, que está contrária à palavra de Deus, mas mesmo sabendo de tudo isso, eles não querem que alguém fale, eles não querem que alguém pregue, e isso começa lá dos pastores, isso começa lá dos chamados ministros, que estão assentados nas cadeiras sobre o altar das nossas igrejas, porque a sua família não lhe respalda. A sua família vivencia essas práticas. Então eles não querem que ninguém fale. Então eles não querem que se pregue contra aquilo, porque suas esposas praticam. Seus filhos, suas filhas praticam. Então eles não querem que pregue sobre isso. Então não é diferente. Mas hoje, como quem manda na igreja é os pastores e as suas esposas. A igreja é de Jesus Cristo, mas quem manda nela é os pastores e as suas esposas. Outros, seus filhos. A igreja tornou a igreja da família do pastor, onde prega quem eles querem, tem oportunidade quem eles querem. Se lhes agradar, tem oportunidade para pregar. Se não lhes agradar, não tem oportunidade. Mesmo que esta pessoa tenha uma vida de testemunho perante a igreja, perante Deus, que muitas das vezes a igreja deseja até ouvir aquele irmão, ouvir aquela irmã, deseja que ele, que ela tenha uma oportunidade para os ouvi-lo, mas pela arbitrariedade do pastor e da família e dos ministros, aquele irmão, aquela irmã não tem oportunidade, porque eles têm medo de que fale, que pregue contra alguma prática mundana, pecaminosa, vaidosa, que a sua família estejam praticando. Estamos vivendo isso. Por isso nunca foram convencidos, nunca se convenceram do pecado, do juízo, da justiça divina. Eles não crêem no juízo de Deus. Eles não crêem na justiça divina. Eles acreditam que Deus não é um Deus justo. Ele não fará justiça. Muitos até dizem que Deus não será injusto para lançar o homem no pecado, no inferno. Os crentes, estou falando de crente, dizer de crente, eles não creem mais nessas três verdades, as quais pregando nós, crendo os que nos ouvem, o Espírito Santo os convence dessas três verdades, dessas três realidades, que é o pilar de uma pregação, de uma mensagem. São os três pilares aonde toda mensagem, toda
pregação sobre Jesus Cristo tem que estar alicerçada nesses 3 pilares. Tem que passar pelo pecado, tem que passar pela justiça, tem que passar pelo juízo, para que as pessoas se convençam dessas verdades. Pois é ouvindo que elas crerão, e é crendo que o Espírito Santo de Deus as convencerá de tal maneira que elas mudam de vida radicalmente. Não é pela metade, não é um pouquinho, é radicalmente. Quem ouve a palavra de Deus e crê, e o Espírito Santo de Deus os convence, a pessoa muda radicalmente. Ela volta ao que era. Ela volta à naturalidade do ser, da sua vida. Ela volta ao estado original de si. Ela se aceita, ela se ama como ela nasceu. Ela se aceita da maneira como ela é. Isso é viver a vida original. É você se aceitar. É você gostar de você como você é. Não é a sociedade dizer: comprida teu cabelo, você fica mais bonito, mais bonita. Aí você vai lá e comprida os teus cabelos. Aí você se gosta daquele jeito. Não! Isso é uma mentira, isso é um engano. Você não é isso. Você não é isso. Se acreditar numa mentira, voltar ao estado original é se aceitar. É gostar de você como você é. É amar você como você é. Sem que o sistema, sem que a sociedade determine, imponha modos, maneira, modismo, para que você use, para que você então possa gostar de você. Não! Isso é uma mentira. E é isso que Jesus faz. Ele traz o homem e a mulher que uma vez se convenceram de que isso é pecado diante de Deus. Isso é vaidade, competitismo. Estamos vivendo um competitismo para ver quem é mais bonito, mais bonita, quem é mais magro, mais gordo. Isso é vaidade mundana, carnal. Não fomos feitos para viver competindo um com o outro, e sim amar um ao outro como são, da maneira que são. E não amar aquela pessoa só porque ela se maquiou, se colocou cabelos compridos. Não! Temos que amar um ao outro da maneira como ela é. Amar a ela como ela é, como ela nasceu. Aceitá-la da maneira como ela é. Hoje, a sociedade impõe. A mulher magra, gorda, ela tem que ser magra. Para a sociedade gostar dela. Para a sociedade amar ela. Ela posta uma foto dela nas redes sociais, ela é bombardeada, dizendo que ela está feia, que ela está gorda. Aí um grupo de pessoas impõe maneiras, modos, para que a pessoa se adeque, para que agrade esse grupo de sociedade. Isso é uma hipocrisia. Temos que amar uns aos outros como são. Essa é a sociedade que a nossa igreja está envolvida, que a nossa igreja faz parte, que os cristãos fazem parte, os crentes fazem parte, pois estão incorrendo nesse mesmo anseio, nesse mesmo desejo, competitismo, porque nunca se convenceram do pecado, nunca se convenceram do juízo, nunca se convenceram da justiça, porque nunca de fato ouviram
sobre Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus vai fazer? Nunca ouviram de fato. Porque, como eu disse e repito, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Uma coisa chama a outra. Para alguém invocar a Jesus, para alguém pedir para Jesus que lhe salve, esse alguém precisa crer em Jesus. E para crer em Jesus, precisa ouvir sobre Jesus. Precisa ouvir sobre Jesus. Para crer em Jesus, tem que ouvir sobre Jesus, a respeito de Jesus. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? O que Jesus fez? O que Jesus faz? O que Jesus vai fazer? Para que então as pessoas creiam e, crendo, ela invoque a Jesus Cristo e seja salva. Aí o Espírito Santo chega e convence aquela pessoa. E ela, agora convencida do pecado, agora convencida do juízo, agora convencida da justiça de Deus, esta pessoa, ela vem a mudar de vida. Ela vem arrepender-se. E aí, na sua vida, cumpre o que Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, escreveu no capítulo 3, no versículo 19. Arrependei-vos. Palavras de Pedro. Lucas escreveu, mas são palavras de Pedro, dizendo à multidão: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrepender e converter. É isso que a pessoa convencida do pecado faz. Ela é convencida do pecado, ela é convencida do juízo, ela é convencida da justiça de Deus. Quando ela é convencida pelo Espírito Santo, ela se arrepende e ela se converte. Arrepender é mudar. É mudar. É a mudança interior. É a mudança interna no coração da pessoa. Isso é que é arrepender. É o sentimento de pesar, sentimento de culpa por aquilo que fez. A pessoa se arrepende. É uma mudança que acontece no interior, no coração. Aí ela se converte. Converter fala de mudar de atitude. Converter fala de mudar de atitude. É a mudança
que ocorre no exterior com relação ao mundo e reflete nas atitudes da pessoa, na aparência. Arrepende e converte. Os crentes hoje dizem que se arrependeram, mas nunca se converteram. Nunca se converteram. Você não vê mudança em relação ao mundo. Você não vê mudança em relação à vida velha que eles tinham antes de conhecer o Evangelho. Vive a mesma vida. Não houve uma mudança no interior, no coração. Não houve uma mudança externa no corpo. De maneira que ninguém percebe que ela é crente, que ele é crente, se ele não abrir a boca e falar. E corre até o risco da pessoa dizer, não parece. Porque a minha mãe é crente e não é assim. Meu pai é crente e não é assim. Porque crente, ele é conhecido até do mundo. Ele é conhecido pelo mundo. O mundo sabe como que é ser crente, o que é ser crente. De tal maneira que se alguém aparecer dizendo que é crente, pode até ser ridicularizado. Você é crente? Não parece. Que eu saiba, crente não é assim. Crente não faz isso, não anda assim, não veste assim. Porque nunca se arrependeu. E se não se arrependeu, não se converteu, os pecados não foram apagados. Deus não apagou. Se Ele não apagou, há um juízo sobre você, baseado na justiça divina, que virá sobre este mundo. Arrependamos, convertamos-nos, crente. Levemos, pastores, a igreja a se converter de verdade, pregando de verdade sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a justiça, para que eles sejam convencidos no sentido de estarem convictos de que o pecado é uma realidade, de que o juízo é uma realidade, de que a justiça é uma realidade, e não permitindo que a igreja seja convencida no sentido popular de pessoas, igreja cheia de si, presunçosos. Não! Vamos levar as pessoas a se convencer de fato da sua necessidade de se arrepender, de se converter, para que as bênçãos de Deus as alcance, para que Deus as abençoe e sejam salvas no dia do Senhor. Como disse Pedro, que tendo os pecados apagados, vem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Para muitos, virá tempos de ira, de castigo, porque nunca se arrependeram nem se converteram para ter os seus pecados apagados. Seu pecado permanece. Se você não se arrepender desse pecado, ele permanece. Mesmo você na igreja, mesmo você falando em língua, o pecado permanece. Somente pelo arrependimento, pela mudança de atitude, é que Deus apagará os teus pecados. E Ele vos convencerá do juízo, da justiça
e do pecado. Do pecado porque não creram em Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo, o diabo, está julgado. Há uma sentença sobre o diabo, irrevogável. Ele já está condenado. E todos aqueles que fizeram a sua vontade, que viver conforme o que ele determina através dessa sociedade pecaminosa, sofrerá o juízo juntamente com o diabo, o príncipe deste mundo. Arrepende-te enquanto há tempo. Converte-te, crente. Aceita a palavra de Deus, para que Deus te abençoe. E assim eu quero agradecer por esta mensagem, por esta oportunidade. Que Deus em Cristo te abençoe e guarde, e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.